Nesta noite, nós queremos falar sobre um assunto complexo, difícil, não é uma ciência exata, não é algo tão fácil de encaixar, que é a convivência, é a interação entre pessoas diferentes, é a comunhão. Você sabe que, por exemplo, o conceito de sociedade, como nós o conhecemos hoje, ele foi surgindo e se tornando importante há relativamente pouco tempo atrás, na nossa história, na história do ser humano. Foi em meados do século XVIII. O mundo passava por revoluções industriais e começava a mudar a maneira das pessoas viverem, habitarem o espaço. O mundo saía daquele contexto que era predominantemente rural, agrário, com pequenos povoados, pequenas vilas, agrupamentos de pessoas que se conheciam, que interagiam, e se tornava num padrão cada vez mais urbano, um aglomerado de pessoas tendo que viver agora sobre um mesmo território. E os pensadores da época, nesse contexto, começa a surgir a sociologia, e eles começam a pensar, como que isso vai dar certo? E começam a pensar, olha, como que a sociedade pode dar certo? Pessoas tão diferentes, diferentes cabeças, diferentes propósitos, inclinações, mas agora todos tendo que conviver no mesmo espaço, de uma maneira que tenha que ser ordeira, de uma maneira que não caia num caos. E quando nós olhamos para a história, existia esse risco. Estava havendo o aumento da pobreza, da criminalidade. E os pensadores começaram a indagar, será que vai dar certo esse novo projeto humano, esse projeto urbano, esse projeto de sociedade? E uma das conclusões que eles chegaram, que sim, poderia dar certo, e que é uma conclusão aceita até hoje, é que sim, pode dar certo, justamente por causa do trabalho. O mundo está passando por transformações, de maneira que agora as pessoas consomem muito mais produtos do que consumiam antes, serviços do que consumiam antes, e a verdade é que agora o trabalho está se tornando especializado. Então, por mais que eu não te conheça, eu preciso de você, porque eu já não consigo mais produzir ali no meu espaço agrário tudo o que eu preciso, entende? Eu sou um professor, mas eu preciso do padeiro. E o padeiro precisa do pedreiro. E o pedreiro precisa do açougueiro. E por aí vai. É o que os economistas vão chamar da divisão social do trabalho. Então eles diziam que, sim, por mais que a gente não se conheça, por mais que a gente não esteja muito interessado na vida uns dos outros, a verdade é que, de uma maneira bem real, nós precisamos uns dos outros, porque eu preciso do seu trabalho, você precisa do meu, e isso traria uma teia social que organizaria a sociedade. Esse é um dos elementos que tornaria o projeto de sociedade possível. Mas aí eu começo a pensar com você, sim, por mais que precisemos uns dos outros, de uma maneira muito profunda e real, sem você, sem o seu trabalho, sem a sua interação, eu não teria todas as coisas que eu preciso para viver hoje em dia. Mas, ainda que precisemos uns dos outros dessa maneira, será que nós podemos chamar isso de comunhão? Claro que não. É no máximo convivência. Convivência, interagimos de maneira respeitosa, de maneira recíproca nas nossas necessidades, mas comunhão é algo mais profundo. Comunhão tem a ver com compartilhar coração com coração. Comunhão já tem a ver com intimidade, com proximidade, com sentimentos. Comunhão tem a ver com importar-se de fato com a individualidade um do outro. E interessante que um teólogo muito conhecido, influente no último século, morreu há poucos anos atrás, John Stott. Ele disse que a igreja, ela é a nova sociedade de Deus. A igreja é a nova sociedade de Deus. Só que a diferença é que nessa nova sociedade que Deus criou,
a igreja, nessa sociedade é necessário comunhão. Nessa sociedade, nessa nova sociedade, a igreja, é necessário estreitar laços. É necessário que exista mais do que a simples convivência, até mesmo harmoniosa, mas que é desinteressada um com o outro. Na nova sociedade, na igreja, é necessário que nós amemos, que nós nos interessemos, que nós sejamos compassivos uns com os outros, interessados com a vida um do outro. Mas aí a gente começa a pensar que isso é difícil, irmãos. São diferentes personalidades, temperamentos, diferentes ideias, diferentes interesses. E isso tudo torna a comunhão muito difícil. E é por isso que a palavra de Deus não nos deixa sozinhos nessa missão que Deus requer de nós, nesse alvo que Deus requer de nós, o alvo da comunhão. E o que nós vamos ver nesta noite são justamente critérios para a comunhão, critérios bem claros que a palavra de Deus nos dá. E que se a gente seguir esses critérios, se nós andarmos por esses critérios, nós estaremos bem na comunhão. Então eu te peço para que você abra a sua Bíblia em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3. Vamos ler dos versículos 12 ao 17. Pensando sobre esses critérios claros que a Bíblia nos dá para a comunhão. Colossenses 3, 12 a 17. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta para que você vá conferindo no desenrolar da pregação. Deus não nos deixa no escuro. Deus, Ele ama a comunhão. Deus quer a comunhão na sua igreja. A comunhão não pode ser um projeto utópico, distante, uma mera idealização que nós nunca vamos chegar lá. Não, não. Deus quer que a comunhão seja real na sua igreja. E por isso, Ele nos dá os critérios que nós devemos nos encaixar neles. O caminho que nós devemos seguir para que nós habitemos em comunhão. E por isso que eu queria te pedir desde já que você pensasse nesses critérios na sua vida. Que você aproveitasse essa oportunidade, que Deus fale ao seu coração, para que você julgue o seu coração e você diga como você está em relação a esses critérios. Porque todos nós temos, às vezes, dificuldades de relacionamentos. Todos nós temos, às vezes, dificuldades com a igreja. Pessoas pecam contra nós. E nós temos as nossas razões pelas quais nós não caminhamos tão bem com a comunhão. Mas nesta noite eu queria que a gente julgasse, cada um de nós, o nosso coração em relação a esses critérios que a Bíblia nos dá. Que nós não julgássemos, que nós não julguemos agora, então, os nossos irmãos, o que fizeram contra nós, e justificássemos, então, a nossa falta de comunhão no outro, mas julguemos o nosso próprio coração. Critérios para a comunhão, Colossenses 3, versículos 12 a 17, acompanha, por favor, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que esse texto nos ensina? São critérios claros. Não é nada distante de nós, não é nada inacessível a nós. Critérios claros, a partir dos quais nós podemos nos basear para que vivamos a comunhão que Deus espera de nós. E o primeiro critério que esse texto nos mostra, que nós precisamos ter para viver em comunhão, é uma identidade divina.
Identidade, irmãos, significa a essência de quem nós realmente somos. É a definição de que, de fato, embora exista bilhões de pessoas neste mundo, trilhões de pessoas na história, não existe absolutamente ninguém igual a você. Você é único neste mundo. Você é um ser singular. Você tem uma identidade. Quando nós pensamos em identidade, nós pensamos na imagem da impressão digital. Justamente por isso, porque ninguém tem uma impressão digital igual a de ninguém. É um dos aspectos que nos mostra como nós somos realmente singulares, únicos neste mundo. Somos pessoas, somos únicos, temos a nossa identidade. Mas nós podemos também aprofundar mais nesse conceito, nessa realidade da identidade, e eu posso conversar com você, e defina-me você. Me fale um pouco sobre quem você é, nessa singularidade da sua existência. Quem é você? E nós vamos perceber que a identidade ela está muitas vezes voltada para fatores biológicos, a sua carga genética, mas ela também está relacionada à sua história de vida, que acaba moldando o seu ser interior, acaba moldando quem você é. Você é quem você é porque você nasceu no país que você nasceu, porque você cresceu na cidade em que você cresceu, na família em que você cresceu. Você teve experiências marcantes que moldaram quem você é, experiências muito boas, mas também eventos muito negativos que acabaram moldando a sua história. E quando a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter um critério indispensável para que vivamos em comunhão, identidade divina, o que a palavra de Deus está dizendo é que o evento mais marcante da sua história, o evento que marca mais profundamente quem você é, precisa ser a cruz de Cristo. Precisa ser o evento da salvação na sua vida. É por isso que Paulo, ele vai trazer uma série de mandamentos, uma série de exortações aos colossenses aqui, visando a comunhão. Mas antes de trazer esses mandamentos, ele faz questão de lembrar aquilo que é mais importante. Ele faz questão de lembrar a identidade. Percebam quem vocês são. E aí ele diz, portanto, como povo escolhido de Deus, vocês foram eternamente amados por Deus, escolhidos por Deus para a salvação lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Isso precisa impactar a sua vida, Colossense. Eleito por Deus, vocês são santos, vocês já foram retirados dessa esfera pecaminosa do mundo e vocês foram colocados agora em outra esfera de santidade. Vocês já não vivem mais presos à esfera pecaminosa deste mundo, vocês agora são santos. Percebam quem vocês realmente são. Vocês são amados por Deus. Isso quer dizer que vocês estão plenamente seguros nessa aliança de amor. Nada vai tirar vocês do amor de Deus. Percebam como a história da salvação molda quem vocês é, e molda quem vocês são, e molda profundamente quem vocês realmente são. Percebam quem vocês são. Aquilo que Deus fez na sua história deve moldar quem você é profundamente, mais do que qualquer outra coisa. Irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas eu creio que essa mensagem é ainda mais relevante para o tempo em que nós vivemos. Identidade divina, porque nós vivemos em tempos meio esquizofrênicos no que se refere à identidade, no que se refere à essência de quem você é, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Nunca se falou tanto em identidade. Nunca se falou tanto, e existe uma absolutização do eu. Eu. O que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu penso, o que importa são os desejos que interiormente eu tenho dentro de mim. E se você tentar colocar algum muro, se você tentar colocar algum limite para que eu me realize, para que eu realize, portanto, os projetos que eu tenho para mim mesmo, enquanto ser, enquanto indivíduo, eu não vou aceitar. Sejam limites da tradição, sejam limites da cultura,
sejam limites da religião, eu não aceito. O que importa é o que eu sinto interiormente e como eu preciso me realizar, a ponto de que, se a minha biologia me diz que eu nasci homem, eu não preciso ser homem se eu não me sinto assim. E sociedade, não me julgue, não me coloque limites. O máximo que a sociedade tem que fazer é me ajudar a encontrar o caminho que eu individualmente, interiormente, escolhi para mim mesmo e eu quero seguir este caminho. Só que o problema, irmãos, é que essa mentalidade, ela parte de um pressuposto que os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos planos, eles são coerentes, eles são equilibrados, eles são bons. Mas, quando nós paramos para pensar, e se nós formos honestos conosco mesmos, nós percebemos que nossos ideais, nossos desejos e nossos sentimentos não são tão bons assim. De fato não são. E a verdade é que nós estamos em profundo desequilíbrio, querendo tornar absoluto o eu, a minha essência, a minha identidade, longe de qualquer padrão, sobretudo padrão divino. Eu fico em desassossego, e o mundo está em profundo desequilíbrio, precisando de tantas terapias que não levam à solução do problema. É muito diferente do que a palavra de Deus diz. Quando nós vemos desde o Antigo Testamento, quando Deus chamava uma pessoa para ter um relacionamento com Ele, Deus mudava o nome daquela pessoa, demonstrando que Deus agora estava dando uma identidade nova àquela pessoa. Quando Jacó teve um encontro com Deus, e Jacó lutou com Deus, e Deus falou: agora você não é mais Jacó, porque Jacó significa enganador. Agora você vai se chamar Israel, porque Israel significa aquele que luta com Deus. Então o seu nome agora, Israel, vai lembrar essa experiência de salvação que você teve comigo aqui, Jacó. A sua identidade mudou, você agora é outro. Agora eu te toquei com a minha essência, com a minha santidade, com a minha salvação. Isso muda quem você realmente é. E é disso que Paulo está falando aqui. Nós temos uma identidade agora, uma essência que foi dada pelo próprio Deus. Precisamos entender profundamente as implicações da salvação no nosso mais profundo interior. Vocês são santos, eleitos e amados. E se nós não entendemos isso, irmãos, muitas vezes a nossa comunhão não chega ao ponto que Deus deseja que ela chegue. Porque eu vou chegar para você e eu vou dizer o seguinte: olha, você não sabe da minha história, entendeu? Você não sabe pelo que eu passei. E não venha me dizer que eu tenho que ser diferente, porque o que eu vivi, seja na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, me marcou e vai me marcar para o resto da minha vida. E eu sou assim, não adianta. E muitas vezes eu vou me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa de difícil convivência. Sim, irmãos, todos nós temos traumas, todos nós passamos por situações difíceis, eu passei também. E eu sei muito bem que a graça de Deus, ela não nos cura, às vezes como nós queremos, do dia para a noite, mas às vezes é como uma ferida que demora para ser cicatrizada. E enquanto ela está sendo cicatrizada, nós cuidamos dela, nós limpamos, nós fazemos asepsia, até que ela seja restaurada. E a graça de Deus vai fazendo assim com as feridas do nosso coração, e pouco a pouco somos sarados por essa graça. Mas a questão é a seguinte: ou nós acreditamos nisso aqui, ou nós acreditamos que nós realmente somos marcados pela salvação de maneira profunda e real, ou o que nos resta é a desesperança, ou nós não temos mais para onde seguir. Nos tornaremos pessoas difíceis, pessoas amargas, pessoas complicadas na convivência. Ou talvez me tornarei alguém orgulhoso, porque eu coloquei a minha identidade, o meu valor, a minha essência naquilo que eu sou bom. Eu sou bom em tocar guitarra.
E o meu lugar no corpo de Cristo está na guitarra que eu toco, porque eu me sinto valorizado e eu me sinto alguém quando eu toco guitarra. Mas quando chega um guitarrista melhor que eu, aí eu fico tristinho, eu fico amargo, eu já não me... Entende? Eu sei que é um exemplo bobo, mas vocês sabem que isso reflete muito da nossa história. Quando nós colocamos a nossa essência, a nossa identidade em outras coisas que não são a cruz de Cristo, a salvação de Deus. E toda vez que a sua consciência vem te acusar falando, tá vendo? Esse trauma que você passou, tá vendo a sua vida de passado, e isso volta à sua mente com tentações, e a tua consciência diz, tá vendo? Você é assim, e você nunca vai deixar de ser isso. E o que Paulo está falando? Não. Isso não te marcou mais que a cruz, olhe para a cruz. A cruz é a sua vitória, a cruz é a sua identidade, a cruz é o seu recomeço, a cruz me marcou. Eu não sou o que o meu pecado diz que eu sou, eu não sou o que os meus traumas dizem que eu sou, eu não sou o que meu orgulho diz que eu sou, eu não sou o que as ideologias modernas humanistas dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou alguém santo, alguém restaurado por Deus, alguém eternamente amado por Deus, alguém seguro nas mãos de Deus. Aí está a minha identidade, aí está a minha dignidade, aí está o meu valor. É isso que eu sou. Estou seguro, completamente seguro. Precisamos desenvolver essa certeza no nosso coração. É o primeiro critério que Paulo nos diz para que vivamos em comunhão. Mas o segundo critério é um caráter santificado. É o que Paulo vai dizer no versículo 12, um caráter santificado. Alguém já disse que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É aquilo que você faz quando você não precisa realmente impressionar ninguém. E talvez seja realmente por aí. Caráter talvez seja realmente o que essa linha tenta definir. Porque muitas vezes nós podemos ter uma conduta digna, mas com uma disposição interior muito reprovável. Eu posso ser uma pessoa legal com você, mas sendo hipócrita, escondendo falsas intenções. Então, o que Paulo ele diz aqui de caráter é que Deus ele se interessa, primeiramente, não por aquilo que nós fazemos exteriormente, mas Deus se interessa por aquilo que está lá no nosso interior e que ninguém vê, isso é caráter. E é interessante que Paulo ele diz aqui no versículo 12, ele diz, então, revistam-se. É um imperativo, é uma ordem, revistam-se. Só que o que não fica muito claro aqui na nossa língua, que lá no grego ele coloca num tempo verbal que é semelhante ao nosso tempo passado, o passado perfeito, o pretérito perfeito, aquele passado que já se completou lá no passado, algo que aconteceu e ponto. Então não faz sentido uma ordem que já aconteceu, mas no presente. O que Paulo está evocando aqui é o que ele já falou no versículo 10. Vocês já se revestiram do novo homem, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, quando Paulo dá esse imperativo, essa ordem, no tempo passado, o que ele está querendo dizer é, tendo em vista que a salvação já tocou vocês, tendo em vista que vocês já foram revestidos, revistam-se. O que Paulo está querendo dizer, em outras palavras, é que todas essas motivações interiores que representam um caráter santificado, elas já estão lá no coração de vocês como que adormecidas, como que latentes. E vocês têm, pelo Espírito Santo, o poder de colocar isso em prática. Vocês têm o poder de desenvolver essas motivações interiores. E que motivações são essas? Ele diz aqui, ele descreve, profunda compaixão. Precisamos nutrir, então, no nosso coração, antes de atitudes, bons sentimentos, afetos verdadeiros uns com os outros. E isso é um mandamento que nós devemos praticar muito antes de atitudes. E quando eu vejo aquele irmão e logo acende no meu coração uma ira, uma amargura, eu inclino o meu coração pelo poder do Espírito, a palavra de Deus,
e me arrependo disso, e peço, Senhor, renove o meu coração. Preciso nutrir por ele bons sentimentos, profunda compaixão, bondade, uma intenção interior de fazer sempre o que é útil para o próximo, o que é bom para o próximo, bom para a edificação do próximo. Essa é a intenção. Não tenho segundas intenções com vocês. Eu estou sempre inclinado a produzir e interessado em produzir o que é bom para você. Humildade, não se considerar superior a ninguém no corpo de Cristo. Eu me considero como servo de todos. Eu me considero como o menor de todos. Irmãos, a gente não é assim. Nós sabemos disso. O pecado que ainda existe no nosso coração, ele sempre tenta nos puxar e nos convencer a agir de acordo com o velho homem. E Paulo vai além, ele fala mansidão, alguém que é gentil, alguém que é tratável, alguém que é fácil de conversar. Entende? É diferente daquela pessoa que, cuidado quando vai falar com aquele ali, porque ele é difícil. Não, fica à vontade. É alguma questão que você quer trazer? Vem, pode trazer. Tranquilo, vamos conversar. Não, eu tenho que estar cheio de dedo. Como é que eu vou falar com aquela pessoa sobre isso? Porque, não. Mansidão, paciência. Paciência também pode ser traduzido por perseverança. E literalmente, essa palavra significa sofrimento longo. Alguém de sofrimento longo. Ou seja, alguém que aguenta sofrer. Essa é a ideia. Para me tirar do sério, demora. Você tem que se esforçar. Tem que se esforçar, eu aguento. Irmãos, isso é difícil. Isso é difícil. Mas o que a palavra diz é que nós já fomos revestidos desse novo homem. E que se nós fomos realmente salvos, alcançados pela graça de Cristo, nós já temos essa capacidade interior. E por isso o mandamento é, ponham isso em prática, desenvolvam esse caráter santificado. Porque senão, não existe possibilidade da comunhão acontecer no povo de Deus. É necessário, antes de qualquer coisa, essa disposição interior, esse caráter santificado. Por isso que o caráter santificado, ele não tem a ver, a santidade, ela não tem a ver primeiramente com uma obediência exterior a regras. Tem a ver com uma atitude, com uma disposição interior. Lá no meu coração, um caráter renovado, um caráter que já foi regenerado pela divina semente da palavra de Deus e que continua buscando o poder do Espírito Santo, o poder da palavra, para crescer cada vez mais nesse caráter. Tiago 1:21 diz, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Ainda temos maldade no nosso coração, ainda temos impureza em nosso coração, precisamos nos livrar disso através do arrependimento. E aceitem humildemente a palavra que já foi implantada em vocês. Mas vocês precisam continuar recebendo dessa palavra. E você percebe que para Tiago não existe contradição nenhuma em dizer que essa palavra é poderosa para salvá-los. Como é poderosa para salvá-los se já foi salvo anteriormente? Mas se eu fui salvo anteriormente por essa palavra um dia, a palavra poderosa, o Evangelho de Cristo, eu continuarei recebendo essa palavra. Por isso não existe contradição para Tiago. Crescer nesse caráter santificado, é olhar para a cruz como o evento mais importante da nossa história, o evento que nos marca profundamente. Através da cruz eu nasci de novo, através da cruz eu percebo que eu fui eternamente amado por Deus, que eu estou seguro nessa aliança, e que através da cruz agora eu posso crescer nesse caráter, a imagem do meu Salvador que foi até a cruz. Caráter santificado é o segundo critério. E aí Paulo vai para o terceiro critério, que são as atitudes de amor. E eu falei anteriormente que as atitudes exteriores não são o mais importante. Mas nós não podemos nos enganar, porque elas são importantes. Elas não podem vir sozinhas. Elas não podem vir como algo sem fundamento, como sem um rebatimento no coração, no interior. Mas uma vez que eu tenho esse coração crescendo no caráter santo, eu preciso que o meu coração frutifique em atitudes, sim. Atitudes que são marcadas
pelo amor. E aí, a partir do versículo 13, Paulo vai dizer quais são essas atitudes. Em primeiro lugar, suportar. Ele diz, suportem-se uns aos outros. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que esse mandamento, suportar, significa o seguinte: olha, você tem que ser o suporte para o seu irmão, você tem que apoiar o seu irmão. E então suportar significa isso, você é o apoio do seu irmão nos momentos difíceis. Então suporte, forneça o suporte para o seu irmão nos momentos difíceis. Mas eu considero que essa interpretação está errada. Não é isso que Paulo está falando aqui. Porque todas as vezes que esse verbo é usado no Novo Testamento, ele não significa isso. O Senhor Jesus, ele disse, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Então o que Paulo está falando aqui, ele está sendo muito realista. Ele está falando, olha, na igreja existe gente chata. Na igreja existe gente insuportável. E vamos ser honestos, eu sou um deles. Você também é. Essa é a verdade, irmãos. Vamos ser realistas. Eu não posso ter a pretensão de achar que eu sou a pessoa mais legal da igreja, que todos vocês me amam incondicionalmente e que eu sou sempre... Não. Às vezes é algo na minha personalidade que você não gosta. Às vezes é algum pecado que eu cometi contra você sem perceber. E você também. Você não é a pessoa mais legal e unânime da igreja, nenhum de nós é. Não somos assim. Então suportar significa isso. Não desista da pessoa. Fulano é muito difícil, eu quero a distância, ele lá e eu cá. Chutei o balde, desisti. Não é isso. Entende? Quando eu for chato contigo, não desista de mim, suporte. Me suporte em amor. Vamos resolver nossas questões. Suportar isso é difícil, irmãos. Mas é o que Deus deseja. É o que Deus deseja na nossa comunhão. Suportar. Perdoar. Perdoar. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Percebem que o critério é alto. O critério quebra o nosso orgulho. Porque todos nós pecamos muito mais contra o nosso Senhor. E o nosso Senhor, Ele veio, Ele tomou a iniciativa e Ele veio ao nosso encontro para nos fornecer perdão. Então quem somos nós para não perdoar? Para nutrir amargura, para nutrir inimizade, entende? Perdoar, atitudes de amor, atitudes que fluem de um caráter renovado e que são marcadas pelo amor. Terceira atitude, unir. Jamais podemos ser pessoas marcadas pela divisão. Jamais pessoas que semeiam contendas. Provérbios diz que Deus abomina. Abomina. É mais do que odeia. Abomina aquele que semeia contendas. Está sabendo ali do irmão o que ele fez? Começa a semear. Deus abomina. E aqui ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor. O amor que é o elo perfeito. União. Elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. União. Quem é o juiz? Quem manda no meu coração a minha ira, a minha amargura? Quem decide que tipo de decisão eu vou tomar em relação à comunhão, em relação ao irmão que pecou contra mim? A paz de Cristo seja o juiz, seja aquele quem decide no seu coração o tipo de atitude que você vai tomar. União. A última atitude, edificar. Devemos nos preocupar, então, em edificar uns aos outros. Interessante, o versículo 16, ele não fica tão claro no português, mas no grego é o seguinte, ele tem uma oração principal que é uma ordem. Que é essa ordem aqui, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Essa é a ordem que Paulo dá. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aí ele vai falar 3 orações, que são como modos, são como meios a partir dos quais nós vamos cumprir essa ordem.
Como que a palavra vai habitar ricamente em nós como igreja do Senhor? Como que nós podemos cumprir essa ordem? Em primeiro lugar, ensinando. Ensinando. Ele diz, ensinem uns aos outros. A igreja, ela tem sim aqueles que têm o dom de mestre, aqueles que são os professores, mas cada um de nós, não importa em qual estágio da fé você esteja, se você já foi alcançado pela graça, você tem o que ensinar. E você deve se preocupar sim em ensinar. Aconselhar da mesma forma, ele diz, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Existe o cuidado pastoral, aconselhamento, logicamente, isso tem que existir, mas o que a Bíblia está falando aqui, todos nós devemos nos preocupar em aconselhar uns aos outros, nos momentos difíceis, momentos de problemas, momentos às vezes de pecado, convencer a pessoa do seu erro, aconselhamento mútuo, uma preocupação com a edificação da igreja, para que a igreja seja rica na habitação da palavra do seu meio. Mas existe um terceiro verbo que eu acho muito interessante, que é, nos edificamos uns aos outros, cantando. Esse é um dos modos da palavra de Deus habitar em nós, porque ele diz, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E esse é um dos textos que nos mostra como o canto da congregação é importante. Quando nós cantamos, existe algo de espiritual nisso. Existe algo de edificação acontecendo. Quando estamos juntos cantando, entoando louvores ao Senhor, nós estamos nos edificando na palavra. Por isso que é importante que nós cantemos. Enquanto cantamos, Deus está nos edificando na palavra. Essa é a comunhão que Jesus sonha, que Jesus deseja para a sua igreja, que seja marcada por esse tipo de atitude. Suportar, perdoar, unir e edificar. Através de ensino, aconselhamento e canto. E mais uma vez, nós sabemos o quão difícil isso é. Nós sabemos o quão a nossa carne pecaminosa ainda insiste em nos conduzir por outros caminhos que levam à desunião, que levam às inimizades. E é por isso que nós precisamos do último critério, que Paulo diz no versículo 17, a comunhão constante com Jesus. E aí, irmãos, não adianta. Se a nossa amizade com Jesus, se a nossa comunhão com Jesus não estiver em dia, não adianta. Porque olha o que Paulo diz, ele diz, tudo o que vocês fizerem, e isso é no contexto da comunhão, tudo o que vocês fizerem e falarem, porque ele diz, tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Vocês são representantes, vocês têm uma autoridade dada pelo Senhor Jesus, para que você faça e para que você fale. No contexto da comunhão, Deus quer te usar, Jesus te dá essa autoridade de você representá-lo no contexto da igreja, fazendo e falando. Irmãos, nós podemos ser bênção do próprio Senhor na vida uns dos outros. É isso que Paulo está dizendo. No contexto da comunhão, precisamos ser. Mas olha a questão da oração aqui. Dando, por meio dele, por meio do Senhor Jesus, graças a Deus Pai. A ideia aqui é de tempo. Enquanto vocês dão graças a Deus Pai, enquanto vocês oram, constantemente orando, numa vida de comunhão com o Senhor Deus, por meio de Cristo, uma vida de oração constante, dando, por meio de Cristo, graças, um coração agradecido, não um coração murmurador, no contexto da comunhão. Eu poderia falar que comunhão é apenas uma ilustração, não é uma equiparação, mas é como casamento, e eu tenho meu casamento, e é muito bom que meu casamento seja prazeroso, e que eu curta, e que eu vibre com o meu casamento. Mas pela palavra de Deus, eu sei que meu casamento, ele significa algo muito além do que o meu próprio benefício. Porque a palavra de Deus me ensina que o meu casamento, ele tem um significado
criado na eternidade, porque ele ilustra a aliança do Senhor Jesus com a sua igreja. Essa aliança fiel, duradoura. Então, ainda que seja muito bom viver em paz, viver bem no meu casamento, quando o meu casamento não está tão legal assim, eu sei que vale a pena lutar por ele. Eu sei que vale a pena perseverar por ele, porque é algo muito maior do que o meu próprio bem-estar que está em jogo. O que a palavra de Deus nos diz é que a comunhão de Deus com o seu povo e a comunhão entre o povo de Deus é algo que tem um significado muito mais profundo do que os meus próprios interesses, do que o meu próprio bem-estar, do que o meu próprio eu. E por mais difícil que esteja, eu persevero porque isso é importante para Deus, porque Deus valoriza a comunhão no seu povo, Deus deseja. A comunhão no povo de Deus não é uma utopia distante, a comunhão no povo de Deus precisa ser real. Deus sonha e deseja com a comunhão no meio do seu povo. E é por isso que esse texto nos ensina que a comunhão na igreja, ela se desenvolve a partir do caráter de Cristo nos salvos, que começa com a identidade divina, começa com o alcançar pela cruz. E então cada um de nós vamos nos revestindo cada vez mais desse caráter e estamos engajados em crescer nessa santidade, mas crescemos não sozinhos, crescemos uns com os outros, edificando uns aos outros, e esse caráter interior, ele vai desaguar, ele vai frutificar, ele vai se manifestar em atitudes de amor. A comunhão na igreja se desenvolve a partir do caráter de Cristo nos salvos, caráter que se manifesta em atitudes de amor. Quero te convidar para ficar em pé e fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. E que você pense ao Senhor e fale com Deus a respeito de como está a sua comunhão. E que nesta noite, se existe alguma dificuldade no seu coração, que o Senhor Deus promova a cura que Ele quer promover. Porque comunhão é importante para Deus e é certamente muito importante para cada um de nós. Vamos orar. Grandioso Deus, nós te louvamos nesta noite. Te engrandecemos pela Tua palavra que fala aos nossos corações, que nos convence dos Seus propósitos para o Seu povo. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes nós pecamos contra algo que o Senhor ama, que é a comunhão dos Seus filhos. E por isso nós nos arrependemos diante da Tua presença e clamamos pela Tua graça acessível a cada um de nós. A Tua graça que nos capacita a crescer num caráter santo e a nos interessarmos uns pelos outros, desenvolvendo atitudes de amor, atitudes que visam a união e a edificação. Jamais a inimizade e a destruição no nosso meio. É o que te pedimos, Senhor. Que cada um de nós seja achado como aqueles que lutam e que se engajam pela comunhão da Tua igreja. Realiza isso em nós, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.